E aí, gente, estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho de matemática, né? Nós vamos hoje estar falando de introdução à geometria plana. Então, dentro da geometria plana, nós temos as noções primitivas, e essas noções primitivas, elas partem de três elementos, que são o ponto, a reta e o plano. O ponto, ele não tem uma definição em si, e não tem nem como você medir. Ele é como se fosse uma unidade de um elemento geométrico. Pensa num átomo. Um átomo é a unidade da matéria. Isso seria mais ou menos o ponto. Então o ponto, ele não tem como você medir e ele não tem uma definição. Um ponto é um ponto. Já uma reta não. Uma reta é um conjunto de pontos interligados infinitamente que parte numa direção, tanto para um lado como para outro lado. Então, uma reta é formada por um conjunto de pontos. E uma reta tem como você medir um segmento da reta. Então, se você estabelecer duas extremidades, tem como você medir. Dessa extremidade até essa tem 30 centímetros. Então, tem como você medir a reta. E o plano? O que seria um plano? Um plano seria um conjunto de retas, uma ao lado da outra, numa mesma direção. Esse conjunto de retas, infinitamente numa mesma direção para todos os lados, tanto para a direita como para a esquerda, tanto para o norte como para o sul, vai formar o plano. E o plano tem como você dimensionar, como você medir também. Como? Se você limitar o plano por retas, você vai ter uma superfície. Essa superfície ela pode ser medida por área. Por exemplo, na nossa casa, o chão da nossa casa é um plano, é uma área. Agora, se ele está limitado pelas paredes, o cantinho da onde forma ali a sua sala ou a sua casa são essas retas. E aí tem como você medir a área da tua sala ou a área da sua casa. Então, isso é um plano, né? Então, daí você aprendeu hoje as noções primitivas da geometria, que é o ponto, a reta e o plano. A gente vai entender que esse ponto, essa reta e esse plano, elas vão formar propriedades e essas propriedades vão ser estabelecidas em problemas matemáticos, que a gente vai aprendendo como solucionar cada um deles. Então, se você gostou, não se esqueça, se inscreva no canal, tá? Assina ativa o sininho para você receber as mensagens e compartilha, tá? Matemática e bem, beleza? Então, gente, vamos mais uma aula nossa aqui de matemática, né? Para a gente aprender. Hoje a gente vai falar sobre ângulo e ver principalmente isso aqui, definição e medidas angulares. Então são as duas coisas que a gente vai ver nessa aula. Depois a gente vai ver classificação, ângulos complementares, ângulos suplementares, ângulos replementares, mas isso aí é numa outra aula. Primeira definição, o que é um ângulo, né? Um ângulo, imagina que você tem dois segmentos de reta, esses dois segmentos de reta, eles se encontram em um determinado ponto, o nome desse ponto vai ser vértice, e entre esses dois segmentos de reta se encontra uma abertura. O nome dessa abertura é o ângulo, né? Então, esse ângulo que é formado por dois segmentos aqui, OA e OB, né? Por esses dois lados, ele tem uma nomenclatura que pode ser AOB ou BOA, com acento circunflexo no O, né? Então, só para você entender, né, um pouquinho mais do ângulo, o que seria esse ângulo, né? Esse ângulo, ele pode ser medido de duas formas. Uma é grau e a outra é radiano. Grau você já conhece. Você já ouviu falar 360 graus, que é uma volta inteira, 180 graus, metade de uma volta. Por exemplo, imagine esse relógio aqui. O relógio, quando o ponteiro dos minutos ele chega no 12, cada vez que ele vai rodando aqui, ele forma um ângulo com relação a essa direção. Então, quando ele chega aqui, por exemplo, ele forma 180 graus. Quando ele chega
190 graus, quando ele chega aqui 180 graus, e aí vai aumentando de 90 em 90. Então isso aqui seria o ângulo. O ângulo ele está numa esfera, numa superfície circular. Aí você tem as medidas dos graus. Graus são referentes a medidas circulares. Você já viu essa ferramenta? Essa ferramenta é um transferidor, né? Você já deve ter estudado com isso na sua escola. O transferidor ele tem as medidas aqui em graus, que parte do zero e vai até o 180. Cada vez que você desse centro traça até um ponto aqui, essa abertura que vai forma um ângulo que vai estar escrito aqui no transferidor qual é esse ângulo que está formando. Agora, e radiano? Da onde veio isso, essa radiano? Bom, um matemático, Arquimedes, ele viu que existia uma relação entre o diâmetro da circunferência e o tamanho dessa circunferência aqui, o tamanho em medida, não em termos de graus, mas em medida. O raio é um comprimento. Quando você mede o diâmetro aqui, que é igual a 2 vezes o raio, ou dois raios, ele é um comprimento, pode ser 30 centímetros, 1 metro, 2 metros, 3 metros, mas a circunferência, que ela tem uma medida em graus. Então, ele viu que tinha uma relação entre aquela medida em graus e essa medida aqui do diâmetro. Ele observou que esse diâmetro, que é igual a 2R, ele tinha uma relação, e essa relação se repetia em um número aproximado. Que número aproximado foi esse? Π. O que é π? Π é um número decimal, né, irracional, não periódico. Então aqui, 3,141592653 não segue uma sequência, isso é o π. Normalmente na prova, nas questões de concurso, só cai até aqui 3,14. Então, o π é aproximadamente 3,14. Em tudo quanto é questão, vem lá, considere π 3,14 para você poder resolver a questão. Então, vamos entender um pouquinho de onde que vem esse radiano. Imagina que você tem uma circunferência, né? Partindo de um ponto e vai até outro ponto. E você resolveu abrir essa circunferência. Essa circunferência aqui, ela vai formar uma medida linear. Essa medida linear guarda proporção com o tamanho do diâmetro dela. Que proporção é essa? Π. Então, essa proporção π é daí que veio o π. Outra coisa para você entender um pouquinho melhor, né? Imagina que você tem uma circunferência e dentro dessa circunferência tu bota um octógono com 8 lados. Aí depois você bota um decágono com 10 lados. Depois um dodecágono com 12 lados. Agora imagina que você bote um polígono dentro dessa circunferência com infinitos lados. Significaria o quê? Que cada vez mais esses lados iam se aproximar da circunferência, até a circunferência parecer quase, até o polígono parecer quase que um círculo, ou seja, ter uma aproximação desse círculo com essa circunferência. Essa aproximação que vem, dessa aproximação que vem a medida do π. Aqui, só para a gente poder entender. Então, duas vezes o raio, né, vezes π. Que seria isso aqui? 2 vezes o raio vezes π. Seria a proporção que se chegou. 2 vezes o raio vezes π é igual ao quê? A 360 graus. Então, corresponde a 360 graus 2 vezes o raio vezes π. Então, 1 vez o raio vezes π, logicamente, é metade, 180. Agora precisava de uma unidade, para eu entender essa unidade e para eu ter o radiano, né? Para eu ter o radiano. Então a unidade foi raio igual a 1. Se o raio for igual a 1, 2π corresponde a 360 e π a 180. Então logo, 360 graus é igual a 2π radianos e 180 graus é igual a π radianos. E aí a gente tem uma proporção. Então toda vez que a gente quer saber um ângulo que está em graus para radiano, é só eu fazer a regrinha de 3, baseado nisso, que π corresponde a 180 graus.
Por exemplo, aqui, só para a gente entender essa tabelinha, porque às vezes cai muito na prova, você já sabendo isso aqui, já ajuda. 360 graus, 2π. 180 graus, π radianos. 90 graus, π sobre 2 radianos. 60 graus, π sobre 3 radianos. 45 graus, π sobre 4 radianos. 30 graus, π sobre 6 radianos. Sobre 6 radianos. O que significa isso? Se eu pegar um arco de 30 graus e abrir ele, e eu quiser saber a medida desse arco em radianos, ele vai dar o quê? Π sobre 6. Então, isso aqui vai ajudar muito a gente em questões para a gente poder passar tanto de grau para radiano, como de radiano para grau. Um exemplo aqui de um exercício. Qual a medida em graus de um arco de 1 radiano? Bom, eu sei que 180 graus é igual a π radianos. E sei que x é igual a 1 radiano, né? Foi o que ele me falou, ó. A medida do arco, que eu não sei qual é 1 radiano. Mas eu sei que 180 é igual a π. O que eu faço aqui? Faço a famosa regrinha de 3. Por que regrinha de 3? Aí tá, a regrinha de 3 é cruzada porque ela aumenta diretamente proporcional. O que significa isso? Se eu aumentar o número de graus aqui, aumenta também o número de radianos. Então, se os dois aumentam, ela é inversamente proporcional. Então, eu multiplico em x. Então, como é que eu multiplico em x? 180 vezes 1 é igual a x vezes π. Passa o π para lá, dividindo, x é igual a 180 dividido por π. Ou seja, x é igual a 180 dividido por 3,14, considerando que π é 3,14. Logo, x é igual a 57,3 graus. Então eu consigo saber quanto que vale 1 radiano. Quanto que vale 1 radiano? 57,3 graus. Considerando, logicamente, que π é igual a 3,14. E assim cai muitas questões, assim, às vezes cai a questão, dá o valor da medida em radiano para você poder transformar para grau, para depois então você fazer a questão. Então é muito importante você saber fazer essas conversões. Então, gente, essa foi a aula de hoje, uma aula bem básica, mas que vai ajudar muito nos exercícios futuros. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas. E é isso aí, tamo junto. Então, gente, vamos de novo aí, mais uma aula aí para vocês, né? Matemática cai bem. A gente está no trabalho aí junto com o Instituto do Bem, Instituto Casa Viva. Então, a aula anterior a gente falou sobre ângulo, falou sobre definições de medidas angulares, sobre radiano, conversão de radiano para grau, de grau para radiano. E agora a gente vai entrar nessa parte de classificação, ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos replementares. Então, dentro da classificação, a gente tem um ângulo, que é um ângulo muito famoso, que se chama ângulo reto. O que é um ângulo reto? O ângulo reto é um ângulo que é igual a 90 graus. Aí chama-se de ângulo reto. Para você poder entender melhor, seria a quina de qualquer coisa. Normalmente, o ângulo reto é representado por um quadradinho com um pontinho no meio. Então, isso aqui é a representação matemática de ângulo reto. Imagina que esse bichinho aqui está com a boquinha formando 90 graus. Então, isso aqui é 90 graus. Tá? Qualquer situação envolvendo ou não elementos. Na matemática,